Você sente que as coisas estão ficando cada vez mais caras, mais difíceis de comprar? Seu dinheiro não rende, seu dinheiro não é suficiente para comprar as coisas? Vou te contar como a inflação afeta a sua vida nesse vídeo. Fica ligado até o final para você acompanhar todas as dicas. Opa, esse é o Projeto Malaquias e hoje vou te contar exatamente como é que a inflação afeta a sua vida. Afeta principalmente a vida de quem tem menos dinheiro, de quem ganha salário mínimo, de quem é assalariado, e essa inflação está corroendo o nosso poder de compra. E fica no vídeo para você entender como que isso acontece. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com seus 10 mil amigos mais próximos e vamos embora! A inflação é o aumento contínuo e geral dos preços de produtos num determinado local, num determinado país. E aqui no Brasil, esse aumento, né, geral e contínuo que acontece em todos os produtos, quando você vê assim, por exemplo, sobe um produto, às vezes é aquele produto que está tendo alguma diferença de preço, algum problema naquele produto específico. Mas quando sobe esse, sobe o outro, sobe o outro, sobe o outro, a gente chama esse aumento geral de preços dos produtos de inflação. E essa inflação aqui no Brasil é principalmente medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E o IPCA, ele tem uma cesta de mais ou menos 40 produtos, e nessa cesta ele também contempla pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, muitas vezes, quando a gente vê a inflação medida pelo IPCA, a inflação medida pelo IPCA está dando 5%, 4,8% mais ou menos esse ano, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Aí você fala assim, nossa, mas 5% parece que as coisas ficaram tão mais caras, por que o IPCA mede desse jeito e parece que eu pago muito mais caro no mercado? Porque, por exemplo, se você fazia uma compra antigamente, né, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, com R$ 1.000 no mercado, hoje você vai fazer a mesma compra, vai dar 1.200, 1.300. Então, se a gente for ver, né, essa inflação, essa subida de preço, vai dar aproximadamente 30%, mas no IPCA está dando 5%. Por que isso acontece? Porque o IPCA tem uma cesta de produtos e lá tem vários produtos diferentes. Tem o queijo brie, tem carne de cordeiro, tem o óleo de soja, tem o arroz, tem o feijão, tem peixe, tem várias coisas. Mas assim, eu não sei você, mas eu nem nunca comi queijo brie, eu não como normalmente carne de cordeiro e isso está compondo a cesta de produtos do IPCA. Então, por exemplo, se o arroz e o feijão é o que você mais consome e o arroz e o feijão subiu 20%, mas o queijo brie e a carne de cordeiro caiu 10%, então na média o IPCA vai ficar ali por volta de 10%, 8%. E aí você vai ver assim, poxa, mas a minha inflação é totalmente diferente do que é medido no IPCA. E é verdade, porque às vezes os produtos que você consome na sua casa subiram muito mais do que o IPCA está dizendo. Isso é verdade, pode acontecer mesmo. E a inflação, de modo geral, ela acontece todos os anos. É normal que você tenha inflação todos os anos. Porque para um governo é muito melhor ele incentivar a ter um pouquinho de inflação do que ele deixar o mercado estagnar e cair na deflação. Deflação é quando os produtos começam a cair de preço. E isso significaria uma crise geral no sistema, né? Então é um problema bem grande. Alguns países já enfrentaram esse problema da deflação, mas o mais comum é a gente ver inflação. E um pouquinho de inflação todo ano. Um problema de inflação é quando a inflação foge do controle. Que nem durante a pandemia, durante a alta do dólar que a gente teve ali nos anos de 22, 23, a gente teve pandemia, teve muitos problemas, subida de juros nos Estados Unidos, que afetam também os juros aqui no Brasil, e a gente vê que isso afetou a nossa inflação. Nossa inflação chegou a bater 10% no índice oficial, mas é como eu estava dizendo antes, eu senti uma inflação muito maior do que 10%. Se os produtos que eu comprava antes, que era R$ 100, subisse para 110, ainda estava bom. Mas na maioria das vezes, de R$ 100 um produto que você comprava continuamente, um remédio, por exemplo, e esse remédio hoje em dia está 140, 150, até R$ 160. Então a gente vê que a inflação ela aumentou muito mais do que esses 10% que são os oficiais medidos pelo governo durante a pandemia. E a gente vê que essa subida de preços, né, quando ela foge do controle, o governo tem que usar a taxa Selic para conter, né, a inflação, porque senão vai acontecer o que aconteceu durante os anos 80 e 90, que a gente teve a inflação muito alta, o pessoal chamava de hiperinflação, ou de inflação galopante, que o pessoal chamava, porque todo mês subia mais, e o Brasil, como ele tem o Pelé, o Brasil é o Pelé da inflação, é o país que conseguiu atingir a maior inflação, uma das maiores inflações do mundo.
Porque num mês acumulado a gente conseguiu atingir 150% durante os anos 80, os anos 90. E teve um ano que acumulou 1.300% de inflação no ano, se eu não me engano, no ano de 91, 92. Aí você vê que o Brasil já bateu recordes, né, sobre a inflação. Aí hoje em dia nós temos algumas instituições, né, que cuidam disso para não deixar a inflação chegar no nível que estava antigamente, né, nos anos 80. A gente tem o Bacen, né, que é o Banco Central, que através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias, define ali a Selic, para que a Selic, né, a taxa base de juros do Brasil, ela segure a inflação. Quando você tem uma taxa de juro baixa, onde você consegue emprestar dinheiro, você consegue financiar a um juro muito baixo, muitas pessoas tomam crédito. E aí você incentiva o consumo, né? E quando você tem um consumo muito incentivado, começa a subir os preços. Porque se você tem muita gente querendo comprar o mesmo produto, esse produto acaba subindo de preço, ou porque a produção não consegue acompanhar o consumo que está tendo, ou por uma questão de oferta e demanda ali. E aí, quando esse produto sobe de preço, o que acontece? Inflação. E se você deixa a taxa de juros muito baixa por muito tempo, esse consumo vai aumentando e a inflação vai subindo cada vez mais. E é por isso que a taxa de juros tem que subir para segurar um pouco a inflação. E é o cenário que a gente está hoje. Aproximadamente, hoje a taxa Selic está em 15%. E aí, contendo a inflação, não que os preços vão parar de subir, mas eles vão diminuir a velocidade em que está aumentando o preço. Então, aí, no caso, quando você tem uma taxa de juros maior, a inflação tende a regredir, ela tende a ficar estabilizada, certo? E por que a inflação afeta tanto as pessoas que ganham salário mínimo, as pessoas de renda mais baixa? Isso é uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque a pessoa que tem menos renda, normalmente tudo que ela ganha vira consumo. Se ela ganha R$ 1.500, ela vai consumir, vai gastar no mercado, vai gastar aluguel, vai gastar água, luz, talvez um sistema ali, um plano de telefone, talvez, se ela conseguir, roupa, remédio, tudo que ela ganha vai gastar. Se ela ganha 2.000 vai gastar, se ela ganha 3.000 vai gastar. Por quê? Porque normalmente as pessoas que têm uma renda um pouco menor, elas não têm ali, não conseguem fazer ali uma gordurinha para sobrar dinheiro para ela conseguir investir. E essa é a diferença, né, da pessoa de renda mais baixa para quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro, está na classe média ou na classe rica já, o que acontece? Essa pessoa consegue fazer investimentos que se protegem da inflação. Por exemplo, um rico, né, ele vai pensar, vai dizer, eu tenho investimentos da inflação, né, investimentos que rendem de acordo com a taxa Selic. Então, se a inflação sobe muito, então, para ele, os investimentos dele também vão subir, também vão dar mais dividendos. E aí, a pessoa que consome tudo que ganha, que é a pessoa de renda mais baixa, ela não consegue se proteger da inflação. Então, a inflação vai comer, vai corroer todo o poder de compra que essa pessoa tem. Se a pessoa ganhava 1.500 e ela conseguia se sustentar, igual um amigo meu estava falando agora há pouco para mim, conseguia comprar as coisas dele, conseguia pagar as contas, fazer tudo que ele precisava e ainda sobrava R$ 400 para ele, na época de 2017, 2018, 2019. E aí, como a inflação deu uma subida grande durante a pandemia, as pessoas percebem que o salário mínimo, né, apesar de ter subido, e subiu até um pouquinho acima da inflação, de acordo com os índices, né? Ele ainda não acompanha o consumo que você fazia antes com o mesmo dinheiro. Aí você percebe que a pessoa que ganha menos, ela já está menos protegida, ela não consegue se proteger da inflação. Então, se ele gastava lá R$ 800 de mercado, gastava mais 300 com água, luz, internet, você vê que essas coisas, elas já estão engessando o orçamento da pessoa. Então, daí ela não tem por onde escapar, né, para investir, para fazer outras coisas. E a inflação corrói todo o salário. E aí o poder de compra do brasileiro caiu muito nesses últimos anos. Então, se você antes, com R$ 2.000, fazia tudo que você precisava e sobrava dinheiro, agora com 2.000 está faltando. E você deve estar percebendo isso no seu bolso aí, porque todo mundo está vendo, está mais difícil de comprar. E aí você pensa em comprar alguma coisa financiada, a taxa de juros está muito alta, então é mais difícil ainda. Porque além de não ter crédito para todo mundo, ainda está muito caro para comprar. Então, assim, a inflação afeta muito as pessoas, e principalmente as pessoas de renda mais baixa. Então, para você conseguir se proteger, o ideal é você fazer um orçamento pessoal, você conseguir ali cuidar das suas finanças para fazer sobrar uma gordurinha, nem que seja R$ 20 por mês. Mas se você conseguir fechar no positivo, sobrar R$ 20, é muito melhor do que você não ter nada. Então fica essa reflexão, né, sobre a inflação e como que ela tem um poder sobre a gente,
ela corrói nosso poder de compra, ela atrapalha, né, a nossa vida e principalmente dificulta mais empréstimos, financiamentos e outras coisas, né, de linha de crédito. Então, assim, se você quiser continuar tendo dicas e sabendo como se proteger dessas coisas, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus 10 mil amigos mais próximos e aproveita também para seguir o GeoProsa e o nosso podcast, o Prosa de Compadre Podcast. Acompanha lá. Valeu, muito obrigado.